Olá, turmas! Aqui é a professora Diana, professora de Física, e estamos de volta para mais uma videoaula. E nesse momento, faremos uma videoaula de revisão com os assuntos vistos durante o primeiro bimestre, tá bom? Então, eu apresento para vocês os assuntos que nós iremos abordar nessa revisão, né, para a nossa recuperação paralela, tá bom? Então, nós vamos ver alguns tópicos, certo? Abordados na introdução ao estudo da física. Veremos também alguns tópicos que deram início à cinemática e, por fim, nós iremos ver também dois tópicos que eu selecionei sobre movimento retilíneo uniforme, certo? Lembrando que cada assunto desse, né, tem uma aula específica. Então, se você vê que tem necessidade de aprofundar mais sobre esse assunto, então você pode acessar o link, né, da aula individual desse assunto, tá bom? Aqui a gente está fazendo um resumão em forma de recuperação, né, desses assuntos, tá bom? Então vamos iniciar com introdução ao estudo da física, onde eu trouxe para vocês de início grandezas físicas, certo? Então vamos lá. O que são essas grandezas físicas? Pessoal, grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, né? Popularmente dizendo, grandezas físicas, né? De uma forma bem simplificada de explicar, grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, certo? Ou seja, elas descrevem quantitativamente e qualitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos, certo? Temos alguns exemplos, como tempo, temperatura, massa, velocidade, aceleração, dentre muitas outras, certo? E veja bem, na física, pessoal, essas grandezas, elas podem ser divididas, classificadas, como vocês preferirem, né? Como grandezas escalares e como grandezas vetoriais, certo? E nós vamos ver uma pequena abordagem sobre cada uma delas, tá bom? A gente inicia vendo a abordagem sobre grandeza escalar, certo? O que é uma grandeza escalar? Na grandeza escalar, pessoal, nós precisamos somente de um valor numérico e uma unidade para que ela seja determinada, certo? Precisamos apenas do valor numérico, enfatizo, né? E de uma unidade para determinar essa grandeza física, tá bom? Exemplos: tempo, massa, temperatura, né? Faço um cálculo lá, né? Uma questão sobre tempo, faço um cálculo com um tempo, por exemplo, de 2 horas. O que a gente pode observar? Que nesse resultado eu tenho um valor numérico e uma unidade. Então, com esse resultado, eu consigo expressar, sem precisar acrescentar mais nenhuma informação, o valor, o tempo pedido pela questão, pelo exemplo, né? Assim também como a massa, certo? A massa eu preciso também só de um valor numérico e uma unidade. Eu faço um exemplo, encontro um valor de 5 quilogramas. Então, 5 representa o valor numérico e quilogramas representa a unidade. Então, esse resultado, 5 quilogramas, ele para mim é bem claro que aquele objeto tem massa de 5 quilogramas, por exemplo. Eu não preciso acrescentar nenhuma informação para que eu tenha clareza nesse resultado, tá bom? Adiante, nós temos grandezas vetoriais, certo? Esse tipo de grandeza, pessoal, elas necessitam de algo a mais, né? Além do valor numérico, precisa de algo a mais, certo? Além do valor numérico, que vai mostrar a intensidade, a gente vai precisar de uma representação espacial, onde vai determinar quem? A direção e o sentido, certo? Eu trouxe dois exemplos para vocês, a velocidade e força, né? Quando eu falo de força, além do valor numérico, né, além da unidade, eu preciso saber
a direção dessa força e o sentido dessa força, certo? Para eu ter uma informação completa, eu vou precisar ter esses adicionais para a grandeza vetorial, né? A direção e o sentido, certo? Adiante, nós temos o Sistema Internacional de Unidades. O que vem a ser esse Sistema Internacional de Unidades? Popularmente dizendo, pessoal, é o conjunto de unidades de medidas usado por cientistas do mundo todo. Aqui nós temos 7 unidades, certo? Que estão dentro do sistema internacional. As unidades, pessoal, elas vão ser compostas por unidades fundamentais e por unidades derivadas. Aí eu trouxe aqui, sim, três grandezas: comprimento, massa e tempo, certo? Essas três são as mais usuais, também foram as três que nós trabalhamos na nossa aula que abordou esse assunto, né? Então, vamos falar individualmente. Falando sobre unidade de comprimento, nós temos aqui 7 unidades de comprimento, certo? E eu quero mostrar para vocês como converter, como transformar, como acontece a transformação entre elas, certo? Vamos iniciar conhecendo essas unidades, né? Na verdade, relembrando. Da esquerda para a direita, sempre vamos usar essa sequência. Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Eu sei que algumas vocês acabam desconhecendo, até porque a gente não usa com muita frequência, e outras vocês já sabem até demais, né? Que a gente já faz parte do nosso dia a dia, beleza? Mas vamos lá. Qual é o intuito da gente entender como se transforma, como há uma transformação entre elas? Por exemplo, vocês já percebem aqui essa multiplicação por 10, né? Mas como aplicar essa multiplicação por 10? Ó, sempre que eu quiser transformar, partindo aqui da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, e essa transformação for uma casa imediatamente seguinte, ó, posterior, será a multiplicação por 10. Duas casas, de quilômetro para decâmetro, perdão. Uma, duas, já será 10 vezes 10, ou seja, será a multiplicação por 100. Três casas, no caso de quilômetro para metros, então já vai ser 100 vezes 100 vezes 100, que vai ser 1000, certo? Não importa qual unidade eu queira transformar, se ela for uma unidade que eu mude apenas uma casa, multiplicação por 10. Duas casas por 100, três casas por 1000 e assim por diante. Se eu tiver em metros, por exemplo, eu quero transformar em milímetros. Então, eu conto uma, duas, três. Três casas, então vai ser uma multiplicação por 1000, certo? Multiplicação porque eu estou identificando que é da esquerda para a direita, seguindo essa sequência, tá bom? Do contrário, pessoal, eu sigo os mesmos critérios, porém, eu vou efetuar uma divisão. Se for só uma casa, por exemplo, milímetro para centímetros, divido por 10. Se for de centímetro para metros, ó, uma, duas, eu já vou efetuar uma divisão por 100, certo? Se for de metros para quilômetros, já observo que são 3 casas até chegar no quilômetros. Então, já vai ser uma divisão por 1000, tá bom? Aqui também tem o mesmo sentido, só usei formas diferentes de apresentar para vocês, tá bom? Entendido a transformação de unidades de comprimento, trazemos as mesmas aplicações para a unidade de massa, certo? Uma casa, sendo da esquerda, usando essa sequência, da esquerda para a direita, será a multiplicação por 10. Duas casas, multiplicação por 100. Três casas, uma multiplicação por 1000. Isso da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, a gente efetua uma divisão, certo? E aqui nós temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Da mesma forma, lá do comprimento, aqui nós temos umas unidades mais conhecidas e outras nem tanto.
tá bom? Ainda falando sobre unidades, nós temos unidades de tempo. Aqui nós temos 3 unidades usuais de tempo: hora, minutos e segundos, certo? E aqui nós temos um esquema para você entender como converter de um para outro, né? Por exemplo, aqui de hora para minutos, multiplica por 60. Se for o contrário, divide por 60. De minutos para segundos, multiplica por 60. Do contrário, divide por 60. Tá bom? Utilizando esse esqueminha aqui, dá pra gente entender bem direitinho, né, gente? Então, vamos lá. Iniciando o estudo de cinemática, certo? Onde nós podemos abordar de início aqui instante e intervalo de tempo. Então, nós temos instante e intervalo de tempo, pessoal, são coisas diferentes. O instante é onde está a localização naquele exato momento. Intervalo de tempo vai ser a diferença entre esses instantes, certo? Aí eu trouxe aqui esse exemplo para vocês, ó. Esse é o instante T0. Esse é o instante 10 segundos. Esse é o instante 20 segundos, né? Se eu quiser saber, por exemplo, qual é o intervalo de tempo desse instante até esse, aí eu faço o instante final menos instante inicial. Se eu quiser fazer o intervalo de tempo do instante 0 segundos até o instante 20 segundos, a gente já vem para cá, ó. Fiz aqui para vocês. O que fazemos? Instante, pega um instante final, que vai ser o 20 segundos, e subtrai pelo inicial, que vai ser 0 segundos. Fazendo essa subtração, nós encontramos o intervalo de tempo igual a 20 segundos, certo? Mais adiante, pessoal, nós temos espaço, certo? O espaço, ele determina a posição da partícula na trajetória, né? Um outro ponto importante sobre espaço, que é a posição dada, né, pelo comprimento do trecho de trajetória, compreendido entre a partícula e o ponto zero, que é a origem dos espaços, certo? É bem importante lembrar, pessoal, que esse espaço ele pode ter sinal positivo ou negativo. Isso vai depender da região onde ele está localizado, onde ele se encontra, certo? Se essa região for à esquerda do zero da origem, negativo. Se for à direita, positivo. Beleza? Adiante nós temos deslocamento escalar. Deslocamento escalar, pessoal, é a diferença entre dois pontos. Quais são esses dois pontos? O ponto final e o ponto inicial de uma trajetória, certo? Então, nós fazemos ΔS igual a S0, que é o ponto final, menos S0, que é o ponto inicial, certo? Aí trouxe mais um exemplo para vocês, a gente aplicando, fazendo aí espaço final 20, espaço inicial 0. Fazendo a subtração, nós encontramos o deslocamento escalar igual a 20 metros. Lembrando que nós estamos utilizando sempre as unidades do Sistema Internacional, certo? Distância percorrida, pessoal, é a grandeza que informa o quanto a partícula efetivamente percorreu entre dois instantes. Ela é calculada sempre em valor absoluto, ou seja, sempre positiva, né? E outra coisa que é bem importante ressaltar, a distância percorrida, né, entre dois pontos, essa distância, na verdade, eu posso, de um ponto para o outro, eu posso percorrer trajetórias diferentes, certo? Então, essas trajetórias pode ser, vou mostrar aqui, ó, pode ser, por exemplo, esse caminho aqui em verde é uma trajetória, esse caminho aqui em vermelho é outra trajetória, mas eu quero ressaltar para vocês, as trajetórias podem ser diferentes, mas o deslocamento efetuado vai ser sempre o mesmo,
né? Deslocamento de A até B vai ser sempre o mesmo. Mesmo as trajetórias sendo diferentes, ok? Ainda em cinemática, pessoal, falamos sobre velocidade escalar média, né? A velocidade escalar média, pessoal, ela vai ser a razão entre o deslocamento sofrido pelo tempo decorrido, certo? Delta S sobre delta T, onde esse delta S é quem? Posição final menos posição inicial. Assim como esse delta T vai ser quem? Tempo final menos tempo inicial. E aqui eu descrevo para vocês cada uma dessas variáveis com as suas respectivas unidades, tudo bem? Mais adiante nós temos aí a conversão entre as unidades, que são as unidades mais usuais de velocidade média, metro por segundo e quilômetros por hora. Se eu tenho um valor, se eu tenho uma velocidade de metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora, o que a gente faz? Multiplica por 3,6. Do contrário, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Ok? Então, entramos na reta final, pessoal, onde a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme, né? Esse movimento, pessoal, ele é caracterizado pelo objeto percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais, certo? Nesse caso, o módulo vetor da velocidade é constante e diferente de zero, certo? Nesse movimento também, pessoal, a aceleração ela é nula, tá bom? Para termos um movimento retilíneo uniforme, a velocidade precisa ser constante e diferente de zero, certo? Aí eu trago aqui uma ilustração para vocês, para mostrar que no movimento retilíneo uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais. Essa é uma característica do movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento, pessoal, nós temos dois tipos: o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Qual é a diferença? No movimento progressivo, nós temos o móvel se deslocando no mesmo sentido da orientação da trajetória, ou seja, a velocidade vai ser maior que zero, positiva, né? Do contrário, nós temos o movimento retrógrado. O que acontece? Nesse movimento, o móvel se desloca no sentido contrário à orientação da trajetória. Sendo assim, a velocidade dele vai ser menor que zero, negativa, certo? Essa é a diferença. O progressivo tem velocidade positiva e o retrógrado tem velocidade negativa. E para finalizarmos, nós falamos sobre a equação horária das posições, certo? Qual é? S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. E aqui nós temos a descrição de cada uma dessas variáveis e nós utilizamos sempre metros e segundos, né, de acordo com cada questão, certo? Então, pessoal, finalizamos a nossa aula de revisão, tá bom? Então, como mencionei, caso vocês necessitem de aprofundar algum desses tópicos, vocês podem olhar as aulas individuais de cada um, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.